Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém? Queridos, a nossa vida, queridos, se nós olharmos para a nossa vida, queridos, ela é composta de tempos e estações. Você já percebeu na sua vida que você tem tempos melhores e tempos piores, sim ou não? Que você tem dias melhores e dias piores. A nossa vida, queridos, ela é composta por tempos e estações. E Deus projetou assim. Ele projetou dias, meses, semanas, anos e décadas. Nós estamos concluindo agora, queridos, uma década e entrando em uma nova década. Não é só uma virada de ano, uma virada da década. Estamos entrando em uma nova década. Então, Deus, Ele projetou, queridos, essas estações das nossas vidas, essa maneira de Ele administrar e nós mesmos administrarmos a nossa vida. E nós estamos fechando mais um ano, queridos. E é hora de olhar para trás e reavaliar aquilo que foi bom e planejar o ano que vem. Você faz planejamento anual, sim ou não? Se você não faz, queridos, eu quero te incentivar a você fazer. Planeje seu ano, planeje metas, coloque no papel expectativas que você tem. Para quê, pastor? Para que você possa orar e profetizar, e você liberar palavras. Você começar a entrar num novo ano profetizando 2021. Amém? E o tema da minha mensagem é profetizando 2021. Eu e você fomos chamados, queridos, para andar por fé. Repita assim comigo: andar por fé. Eu e você, queridos, fomos projetados, chamados por Deus. Nós nascemos de novo para nós andarmos por fé. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus fala assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. A fé, queridos, ela é o combustível da nossa caminhada. E hoje eu quero te fazer um convite a andar em 2021 por fé. A não andar por aquilo que você vê, mas você andar por fé. Nós precisamos andar em 2025 com os olhos da fé. Ativar o modo fé, viver, andar e caminhar com os olhos da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, se você puder abrir na sua Bíblia. Abram comigo em Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A palavra de Deus fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mais uma vez, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Queridos, a única maneira de agradar a Deus é como? Andando por fé. E a maneira de desagradar a Deus é andar sem fé. Quando nós desagradamos a Deus, nós desagradamos porque nós não andamos por fé. E nós agradamos a Deus, queridos, quando nós andamos por fé. A palavra agradar ali, queridos, é estar muito contente com algo. Quando Deus está muito contente com as nossas vidas, é porque eu e você estamos andando por fé. Por fé. Quando chegamos a Deus, queridos, precisamos primeiro crer que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam, ou é recompensador, aquele que dá a recompensa àqueles que o buscam. Que Ele recompensa os que o buscam. O que eu e você temos buscado para o ano que vem? Em Deus. Se Deus recompensa aqueles que o buscam, nós precisamos pensar
O que eu tenho buscado para o ano que vem? Preste atenção aqui. Deus, Ele é galardoador, ou Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Sim ou não? Preste atenção aqui. Muitas vezes nós erramos em uma coisa, queridos. Nós achamos que buscar a Deus é somente, não que não seja, é somente orar, ler a Bíblia e jejuar. A gente acha que é só isso. Você está com um problema no seu trabalho, que você não consegue encontrar solução. Você busca em Deus algo para aquele problema. Você está buscando a Deus. Está me entendendo? Você consegue me entender? Quando você começa a buscar a Deus no seu dia a dia, a meditar na sua palavra e aplicar aquela palavra como consequência da sua busca, Deus, Ele começa a te recompensar. Porque Ele é galardoador, ou Ele recompensa aqueles que o buscam. Mas nós temos dificuldade de fazer essa busca para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Nós não temos dificuldade em buscar a Deus no templo, nós não temos dificuldade de buscar a Deus muitas vezes no nosso quarto de escuta, mas nós temos dificuldade às vezes de buscar a Deus no meio do nosso trabalho. Consegue me entender? E nós precisamos aplicar isso para quê? Para que a gente comece a andar por fé. O que eu e você temos buscado para 2021? O que é fé? Vamos lá, Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, 1. Abram comigo lá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mais uma vez. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Mais uma pergunta. O que eu e você temos esperado para 2021? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Amém? Daí você olha um monte de noticiário na TV. Não desliga a TV da sua casa. Você fica vendo um monte de coisa na internet. Daí você fala assim: 2021 vai ser pior do que 2020. Ora, a fé é a certeza das coisas que se você está esperando isso, você vai receber isso. Sim ou não? A fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você tem esperado para 2021? O que você tem esperado em Deus para o ano que vem? Quem não tem esperança, queridos, no futuro, não tem poder no presente. Preste atenção aqui. Quem não tem esperança no futuro, não vai ter poder no presente. Se você não começar a olhar com os olhos da fé, queridos, e você só olhar as circunstâncias e replicar as circunstâncias, começar a falar sobre circunstâncias, você não vai ter esperança no futuro e você não vai ter poder no presente, poder de realizar. Se eu e você não esperamos nada, nada vai acontecer. Não deixe as frustrações roubarem a sua expectativa. Preste muita atenção aqui. Todos aqui, preste atenção. Sabe por que nós não criamos expectativa? Por causa de frustração. Muitas vezes nós tentamos, não deu certo, nos frustramos e pensamos assim: o que vem está bom, não vou criar expectativa. E isso é uma mentira do inferno. Pessoas frustradas dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, com medo de criar expectativas para o futuro, com medo de se machucar. Queridos, é melhor, queridos, se machucar, queridos, criando expectativa, que viver uma vida sem expectativa. Esperando nada acontecer, o que vem está bom. Isso não é uma vida que agrada a Deus.
Isso não é uma vida de andar por fé. É uma vida movida por feridas e circunstâncias e traumas do passado. Aonde nós criamos, aonde nós olhamos para trás do nosso passado, olhamos e falamos, não deu certo, não vai dar certo agora de novo. Daí nós não temos esperança no futuro e não temos poder no presente para trazer transformação. Nós não conseguimos viver o nosso dia a dia porque se torna insuportável, porque quando você olha para frente, você só vê fracasso, frustração e dor. Mas o fracasso, a frustração e a dor são frutos de uma dor do passado, aonde você se machucou e você não cria novas expectativas. E se torna um ciclo vicioso. Eu quero te desafiar hoje, queridos, crie expectativa. Crie expectativa para o ano que vem. Crie expectativa para as áreas da sua vida, área financeira, familiar. Crie expectativa para as coisas da igreja. Crie expectativa para o seu ministério, para aquilo que Deus está falando ao seu coração. Olha o que Provérbios capítulo 13, versículo 12 fala. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Mais uma vez, a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Esse ano, queridos, é o ano do mais. Repete assim comigo. Esse ano é o ano do mais. Outra tradução vai falar assim: a esperança muitas vezes adiada adoece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Eu quero liberar sobre você que a árvore de vida vai se estabelecer na sua vida. O mais de Deus vai entrar em você. Ah, pastor, mas eu tentei, mas eu já fiz. Mas o desejo atendido é uma árvore de vida. Nós vamos viver o melhor ano da nossa vida, queridos. Você nunca esteve tão pronto como agora. Preste atenção aqui em mim. Ao longo da sua história, você nunca esteve tão pronto para receber as promessas de Deus na sua vida como hoje. Você nunca esteve tão pronto. Você nunca esteve tão maduro como você está agora. Sim ou não? Por quê? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Se você está em Cristo, Cristo, você está andando com Jesus, a sua vida é como a luz da aurora, vai aumentando o brilho da luz até se tornar dia perfeito. E eu e você estamos caminhando para o dia perfeito. Então você está mais maduro hoje do que você estava ontem. Você está mais preparado hoje do que você estava ontem. Ontem você não era a mesma pessoa que você é hoje, porque hoje você está crescendo com Deus. Você consegue me entender? Você está pronto para as promessas de Deus na sua vida. Dizem um amém, hein? Senão parece que vocês não estão acreditando. Esse é o tempo. Fé é a convicção de fatos que não se veem. Quais são as convicções que você tem em seu espírito para 2021? Quais que são as convicções? Convicções de fatos que não se veem com os olhos naturais, mas você olha no teu espírito. Quando você fala daquilo, queima no seu coração, e você fala, é isso que Deus tem. O que você tem? Quais são as convicções? Queridos, eu tenho uma convicção que a igreja vai crescer, queridos. Eu tenho uma convicção que São Luís do Purunã vai crescer. Eu tenho uma convicção que Campo Largo vai se estabelecer. E eu tenho uma convicção, queridos, que nós vamos para Palmeira, para Porto Amazonas, queridos. Quando eu falo disso, isso queima no meu coração, eu vejo isso acontecer. E isso é o que Deus tem dado para a minha vida e para a vida da Kelly. E agora eu quero perguntar para você, o que Deus tem dado para você? Quais são as convicções que você olha para 2021? É isso. É isso. Talvez uma viagem, queridos. Talvez algo que Deus quer falar com você. Talvez algo que você tem desejado. Talvez um ministério. O que Deus tem falado? O que você conversa nas suas rodas de amizade e aquilo queima em você? Convicções de fatos que você não vê. Eu vejo uma igreja em São Luís já. Eu não vejo com o meu olho natural porque não tem um barracão grande lá, mas eu vejo no meu espírito. Vamos arrumar um barracão. Ah, pastor, queridos, nós conseguimos esse aqui, nós conseguimos outro. Sim ou não? Sim. Consegue me entender? Nós precisamos gerar isso dentro de nós. Quais são as convicções que tem no seu espírito para 2021? Fatos que não se veem com os olhos naturais. Temos convicções no nosso espírito.
Não vemos com os nossos olhos naturais, mas cremos. Não vemos com os nossos olhos naturais, mas nós cremos. Nós cremos, queridos, é nosso. Você vê uma tecladista aqui? Eu vejo, queridos. Vai ter uma tecladista aqui, ó. Sim ou não? Você está vendo ela? Eu não vejo com meus olhos naturais, mas eu creio. Você consegue me entender? Fuja do natural. Fuja do natural. Vire a chave, fuja do natural. Vai acontecer, amém? Mais uma vez, vai acontecer, amém? Hebreus capítulo 11, versículo 3, a palavra de Deus continua e ela fala assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, o visível veio do invisível. O visível veio do invisível. Você vê Deus? Não, mas você crê nele, sim ou não? Transitamos, queridos, em um reino invisível, mas real. Existe um reino invisível, mas ele é mais real que o mundo físico. Consegue me entender? Podemos, queridos, ter convicções de fatos que nós não vemos com os nossos olhos naturais. Não vemos a Deus com os nossos olhos naturais, mas temos convicção que Ele existe e Ele está presente. A Bíblia fala: onde 2 ou 3 se reunirem, Jesus está, sim ou não? Jesus está no nosso meio, amém? Você consegue ver Ele? Mas você crê. Você crê que Ele está no nosso meio. Você crê pela fé. Você pode estar com uma pergunta na sua cabeça: como andar por fé, pastor? Como que nós andamos por fé? Primeiro ponto: tenha uma palavra. Tenha uma palavra. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé, queridos, nós cremos que todo o universo, tudo aquilo que nós vemos, a luz, as estrelas, o sol, a Via Láctea, tudo foi criado pela palavra de Deus. É pela fé que nós entendemos isso. O universo, ele foi criado pela palavra de Deus. Ele fala e torna as coisas a existir. É pela palavra. Tudo em nossas vidas, queridos, se inicia pela palavra de Deus. Nós precisamos de uma palavra. Quando nós falamos em andar por fé, queridos, nós precisamos de uma palavra. Repita comigo assim: uma palavra. Nós precisamos de uma palavra, queridos. Salmo capítulo 19, versículo 105 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, queridos, ela é a luz que ilumina o nosso caminho, o nosso dia a dia, as nossas decisões. Elas são pautadas pela luz que nós andamos, a luz que ilumina os nossos caminhos. A palavra de Deus é essa luz que nos dá direção. Andar por fé, queridos, não é andar no escuro, é andar à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que Deus tem falado ao nosso espírito. É andar na luz da revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela nos traz certezas. Apocalipse 21, versículo 5 fala assim: aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. A palavra de Deus, queridos, nas nossas vidas, ela é fiel e verdadeira. Nós não precisamos nos preocupar. Quando Deus fala que Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, isso se torna uma palavra nas nossas vidas. Nós não precisamos nos preocupar. Preocupação, queridos, é ver o futuro sem Deus. Preste atenção aqui. Preocupação é ver o futuro sem Deus. Satanás tenta montar na nossa imaginação um quadro do futuro sem Deus.
Quando nós estamos muito preocupados, queridos, muito atribulados, quando nós estamos com dificuldade de preservar a nossa paz, é porque nós estamos olhando para um futuro sem Deus. Sabe quando aperta as suas contas, você vai fechar as contas, você fala, cara, não vai dar. O que você está fazendo? Você está projetando para 2, 3 semanas a falta na sua cabeça. Você está vendo uma imagem do futuro sem Deus, porque Deus é a nossa provisão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o diabo tenta montar um quadro na nossa cabeça de falta, e nós começamos a olhar o futuro sem Deus. Só que se nós olharmos para o futuro com Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sim ou não? Você consegue me entender? Sabe quando você vai fechar suas contas? E daí falta lá para pagar a conta de luz? Já aconteceu com alguém aqui? Sim ou não? Daí você já fica pensando, vamos cortar a luz. Meu Deus, que vergonha. Vai vir. O que você está projetando? Um quadro do futuro sem Deus. Agora, quando você olha numa situação dessa, as circunstâncias estão contra, você olha para o seu futuro e você fala o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De algum jeito vai vir. Posso contar um testemunho para vocês? Estávamos apertados esses dias e eu falei para Kelly, não vai dar para pagar a conta de luz, por isso que eu estou falando isso para vocês. Eu peguei uma calça jeans que eu tinha, coloquei a calça, meti a mão no bolso, tinha R$100 dentro do bolso. Pagamos uma conta de luz, queridos. Da onde veio esses R$100? Não sei, porque o nosso orçamento, queridos, R$100 falta. Não sei de onde veio. Outra vez eu e a Karen também estava ali fechando as contas. Eu abri um lugar que nós guardamos dinheiro, tinha R$500 guardado, queridos. Ah, pastor, você esqueceu lá, depois você... Queridos, com o nosso orçamento que a gente tinha naquela época, que estava mais apertado que hoje, R$500 ia fazer falta, queridos, a gente ia perceber. Você que me entender? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma certeza, queridos, que nós podemos ter para 2021, para o ano que vem. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele nunca nos abandona. O que nós precisamos, queridos, é de uma palavra. Você precisa de uma palavra, queridos. Uma palavra. Quando nós falamos de palavra, queridos, nós podemos ter o Logos e o Rema. Preste muita atenção aqui. Essa parte é uma parte que você precisa prestar atenção, porque é uma parte mais técnica, para você entender algumas coisas. Nós temos, queridos, o Logos e o Rema. Quando está escrito palavra na tua Bíblia, que você está lendo o Novo Testamento, fala, a palavra de Deus. Aquela palavrinha, palavra, no original grego ela pode ser Logos, Rema ou Grafia. Só que eu quero só falar um pouquinho sobre Logos e Rema. O Logos, queridos, significa a palavra de Deus dita, escrita, é a letra. O conhecimento e a vontade de Deus para as nossas vidas através da Bíblia, que na sua totalidade é a palavra de Deus, sua palavra objetiva, é a palavra escrita, aquilo que você lê e você vê, está escrito ali, amém? Isso é o Logos. O Rema, queridos, significa a palavra de Deus revelada e aplicada pelo Espírito Santo de forma específica ao nosso coração, usando o Logos de Deus. O Espírito Santo usa o Logos quando você está lendo para transformar em um Rema para a sua vida. Rema é palavra subjetiva, estando sujeita ao Logos. O Rema, queridos, nunca vai contra o Logos, amém? Que você recebe uma palavra de Deus, ela nunca vai contra o Logos. Quer ver um exemplo? João capítulo 14, 23 fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Essa palavra é Logos. Amém? Maria, queridos, disse ao anjo Gabriel quando foi visitada por ele, trazendo a notícia que ela concederia e daria à luz a um filho, e que seria o nome dele Jesus, em Lucas 1,38, e fala assim: faça-se comigo conforme a tua palavra.
faça-se comigo conforme o seu rema. Aqui a palavra usada é rema. Amém? Logos e rema. Em Mateus capítulo 4, a palavra de Deus fala assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aqui a palavra é rema, de todo rema que sai da boca de Deus. Então no Novo Testamento, queridos, os autores usam logos e rema. Eles têm significados diferentes. Estão me entendendo? Aonde nascem os remas? Você já vai entender aonde nascem os remas. O rema, querido, ele nasce na intimidade com Deus, em nosso relacionamento devocional com Deus, quando estamos a sós com Ele, quando um versículo salta, quando eles se tornam vivos. Por exemplo, você está lá no seu devocional. E você lê esse salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E isso se torna um rema. Você fala: isso é meu. E você começa a aplicar isso através da revelação do Espírito Santo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você consegue entender quando o Logos se transforma em um rema? O Logos, queridos, se transforma em um rema quando fechamos a porta do nosso quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6 fala assim: mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está no secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Tudo na vida do crente, queridos, começa no secreto. Preste atenção aqui em mim. Tudo nas nossas vidas como cristãos começa no secreto. Tudo que está desconectado do secreto se torna religiosidade. Nossas boas ações desconectadas de uma intimidade com Deus se torna religiosidade, costume e tradição. Tudo que se torna religiosidade, costume e tradição é que não está conectado com o rema de Deus, o falar de Deus com você no seu quarto de escuta. Deixa eu tentar exemplificar. Por exemplo, você pode vir no culto, você pode trazer os seus dízimos, as suas ofertas, porque alguém te ensinou, porque você acha legal. É totalmente diferente quando Deus fala diretamente com você. Está me entendendo? Quando Deus fala com você no quarto de escuta, queridos, aquilo se torna uma verdade, um rema, uma verdade de Deus na sua vida. E daí não é uma religião, mas é uma vida de comunhão com Deus. C.S. Lewis fala assim: há uns céus abertos dentro de um quarto fechado quando começamos a orar. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto, queridos, falamos com Deus, Deus fala conosco, nós começamos a ter uma vida, e uma vida em abundância. 2021, queridos, é o ano da sabedoria e do poder de Deus sobre as nossas vidas, amém? Amém? Vamos para um exemplo, queridos. Você está fazendo um devocional e se depara com esse texto aqui. Salmo, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira das correntes de água. Dá fruto ao tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Repita assim comigo: tudo o que ele faz prospera. Então você está lá no teu devocional falando com Deus, você lê esse versículo e você para nessa parte: tudo o que ele faz prospera. Esse versículo salta aos teus olhos, ele entra dentro de você, o Espírito Santo começa a falar para você: tudo o que você faz prospera. E ele vai te direcionando: tudo o que você faz prospera, tudo o que você faz prospera. Daí você fala assim: isso é meu, isso aqui é verdade na minha vida. Eu não sento na roda dos escarnecedores, eu não paro nas rodas dos zombadores, eu medito na lei do Senhor, e tudo que eu faço prospera. E isso se torna um rema na sua vida. Tudo o que você faz prospera.
E daí você pensa assim: tenho buscado o conselho do Senhor, tenho meditado em sua palavra, então tudo que eu faço, prospera. Quando você vai iniciar um negócio, você vai fazer qualquer coisa no seu trabalho, o que você vai falar? Tudo que eu faço, prospera. Tudo que eu faço, prospera. Você pode dizer isso para você mesmo? Tudo que eu faço, prospera? Mais uma vez, com convicção. Tudo que eu faço, prospera. Tudo que você faz, querido, prospera. Isso se torna um remo, se torna uma verdade na sua vida. O Espírito Santo começa a trabalhar isso em você. Agora eu e você, nós temos uma palavra, nós temos um remo. Tudo o que eu faço, prospera. Consegue entender? Agora você tem uma palavra. Estamos conversando como andar por fé. Você tem uma palavra. Ponto 2. Agora você começa a visualizar. Repita comigo assim: visualizar. Você começa a visualizar. Lembrando, fé é a convicção dos fatos que não se veem. Não se veem com os olhos naturais. Eu ainda não vejo, mas eu creio. Agora nós temos uma palavra: tudo o que eu faço, prospera. Daí você pega as suas circunstâncias. Você olha para as suas circunstâncias. Você começa a olhar aquele empreendimento que você tentou e não deu certo. Aquilo que você tentou fazer e não conseguiu. E daí as circunstâncias vão falar para você: isso não é verdade. Daí você começa a ter uma guerra das vistas, daquilo que você vê com os olhos naturais, e aquilo que você vê em seu espírito. As circunstâncias estão falando uma coisa e a palavra de Deus está falando outra. Daí você começa a visualizar: tudo que eu faço, prospera. E você começa a visualizar você fazendo as coisas e prosperando naquilo que você está fazendo. Agora você começa a visualizar. Queridos, Deus, Ele trabalha com imagens. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus deu uma visão para Moisés. Deus mostra o tabernáculo para ele e fala assim: faça da forma que você viu, da maneira que você viu. Deus, queridos, Ele trabalha com visão, Ele trabalha com imagens. Precisamos aprender a visualizar. Veja você prosperando, veja você crescendo em 2021. Veja você prosperando. Veja você rompendo em áreas que você não conseguiu romper. Comece a visualizar. Por quê? Porque tudo que você faz, prospera. Tudo que você faz, você prospera. O que você vê, queridos? O que você vê? Pastor, isso parece pensamento positivo, pastor. Você está pregando, parece pensamento positivo. Queridos, o pensamento positivo, ele se baseia em uma frase, em um pensamento humano. Isso que nós estamos conversando se baseia na palavra de Deus. E a palavra de Deus sobre as nossas vidas, ela é fiel. Ela é fiel. A Bíblia não diz que tudo que você faz prospera? Sim ou não? Tudo que você faz, prospera. Abacuque, capítulo 2, versículo 2, fala assim: o Senhor respondeu e disse: escreve a visão e grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passar correndo. Deus dá uma instrução para Abacuque: escreve a visão bem grande, para que as pessoas que passem correndo, elas consigam ler. Por quê? Para que as pessoas consigam visualizar, consigam ver. Nós precisamos aprender a visualizar as coisas, queridos. Quando nós olhamos para 2021, nós podemos olhar com os olhos naturais, queridos, de preocupação, de lutas, de dificuldade, ou nós podemos olhar com os olhos espirituais de esperança, fé, e nós podemos profetizar e declarar o melhor ano das nossas vidas. Nós temos essa autoridade, queridos. Nós temos que sair do natural e começar a andar no espiritual, com os olhos da fé. Olhar as coisas com os olhos da fé. Provérbios 29, 18 fala assim: por falta de visão o povo vive sem freio.
Nós precisamos estabelecer a nossa visão, nós precisamos começar a olhar para as coisas de Deus, viver as coisas de Deus e olhar as circunstâncias com os olhos da fé. Só que nós passamos muito mais tempos, queridos, em contato com notícias ruins, com dificuldades, com lutas, olhando coisas na internet, no YouTube. Nós ficamos vendo, passamos mais tempo com essas coisas do que com a palavra de Deus. Queridos, agora nós temos uma palavra, amém? Tudo que eu faço, prospera. Nós começamos a visualizar, ano que vem, eu vou enfiar a mão nas coisas e as coisas vão prosperar, vão crescer, vão frutificar. Você começa a visualizar isso. E agora um terceiro, queridos, e último. Declare a palavra. Declare a palavra. Fale, libere, comece a falar: eu sou próspero, o que eu me disponho a fazer é abençoado por Deus, minha família é próspera, meus projetos são prósperos, meu grupo familiar é próspero, meu casamento é próspero. Comece a liberar, a falar as coisas, comece a liberar palavras. Quando nós olhamos para a igreja, o que nós fazemos? Nós liberamos palavras. Vai crescer, vai frutificar, vai multiplicar. Por quê? Porque é a vontade de Deus, é isso que Deus tem nos dado. Pastor, como que você tem certeza que é a vontade de Deus? Abra comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E eu quero finalizar com esse texto. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A palavra de Deus fala assim, depois que Deus criou Adão e Eva, a palavra de Deus fala assim: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: sede frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra, subjugai, e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todas as coisas viventes que se movem sobre a terra. Quando Deus termina a criação, Deus abençoa o homem e fala o quê? Frutifique, multiplique, encha a terra e tenha domínio. É um mandato cultural, Deus liberou isso sobre a vida do homem. Queridos, quando nós nascemos de novo, esse plano original é introduzido nas nossas vidas novamente, e nós temos a capacidade de frutificar, de multiplicar e de encher a terra, de sujeitar a terra. Você é uma pessoa frutífera. Você é uma pessoa que multiplica as coisas, você multiplica conhecimento, você multiplica o agir de Deus, você multiplica o mover de Deus, queridos. Você tem a capacidade de multiplicar dentro de você, você tem a capacidade de frutificar. Por quê? Porque Jesus conquistou isso na cruz. Quando o homem peca, queridos, o homem cai, queridos, ele perde isso, mas Jesus restaura isso. Se nós pudéssemos dividir, queridos, a Bíblia, nós poderíamos dividir a Bíblia em 4 fases, queridos. Criação, queda, regeneração, que é o tempo que nós vivemos, a regeneração e a consumação de todas as coisas. Houve a criação, queridos, houve a queda, nós estamos no processo de regeneração. Deus está regenerando todas as coisas através da minha e da sua vida. Ele deu autoridade sobre nós. Quando eu e você liberamos palavra, nós estamos regenerando as coisas. A Bíblia fala que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação geme com dores de parto, buscando a liberdade que há nos filhos, em nós. E quando fala criação, é toda a criação, os animais, tudo. Toda a criação aguarda uma palavra nossa, uma liberação nossa, porque haja uma regeneração. Nós estamos nesse processo de regeneração, até que haja a consumação, quando Ele voltar e consumar todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Um dia Ele vai voltar e vai restaurar todas as coisas ao plano original. Só que enquanto isso, eu e você temos esse ministério da reconciliação, onde Cristo Jesus estava reconciliando todas as coisas com Deus, e eu e você fazemos parte disso, de reconciliar as coisas com Deus.
Quando você está no seu trabalho, na sua função, no seu dia a dia, o que você está fazendo? Você está reconciliando todas as coisas com Deus. Todas as áreas de influência da sociedade, queridos, em nós, queridos, essa capacidade de regenerar todas as coisas. O comércio, queridos, as artes, o entretenimento, a educação. Você consegue me entender? Só que nós precisamos do quê? De uma palavra. Tenha uma palavra, queridos. Busque, garimpe os remas de Deus. Garimpe os remas de Deus. Leia a Bíblia, fala: Espírito Santo de Deus, fala comigo agora. E quando você está lendo, você vai ver que aquilo vai saltando. E as coisas que o Espírito Santo falar para você, às vezes você vai fazer como Sara, você vai rir. Você vai falar: impossível. A primeira reação nossa é impossível. É impossível. E o Espírito Santo fala: não é impossível. Agindo eu, quem impedirá? E ele vai começar a falar com você. Falar coisas grandes, maravilhosas, maiores do que você. Toda a visão de Deus é maior do que você, queridos. Sabe por quê? Porque se Deus desse coisas para você realizar, que você conseguisse realizar com a força do seu braço, você ia se gloriar no final. Então Deus vai falando com você coisas impossíveis de serem realizadas. E daí você começa a andar por fé, você começa a visualizar as coisas. Você começa a ver, e você começa a declarar: as coisas vão ser assim, as coisas vão ser assim, as coisas vão ser assim. E você vai construindo de maneira profética. Você vai construindo de maneira profética. Queridos, quando nós estávamos na garagem da minha casa, alguns lembram, eu desenhei o templo assim, ó. Nós estávamos eu desenhei o templo, falei: vai ser assim. E nós começamos a orar. O Hortz e a Adriana lembram, eu desenhei o templo. E nós estamos aqui, temos um templo. Sim ou não? Nós desenhamos, nós profetizamos, nós falamos: é assim. Um avivamento sobre essa colônia vai acontecer, queridos. Nós vemos, eu vejo isso acontecer. E daí nós liberamos: vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Ah, mas é difícil. Queridos, não importa, vai acontecer. O rio de Deus vai vir. Nós temos sonhos, queridos. Pessoas tiveram visões de rios entrando nas duas entradas aqui. Havia água suja e entra muita água limpa, queridos. Vai acontecer. Rios de água viva vão invadir essa colônia. Vão lavar isso aqui. Rios de água viva. Pessoas se convertendo, largando de tradições, de religiosidade, sendo cheias do Espírito Santo, o agir de Deus, o falar de Deus. Vai acontecer, queridos. Eu tenho uma palavra. Eu vejo acontecer. Por isso que eu fico declarando: vai acontecer. A igreja vai crescer, queridos. Vai crescer. Vai crescer. Qual que é o rema que você tem? Qual que é a palavra que Deus tem falado a você? Qual é o espaço na sociedade que você precisa regenerar? Qual é a área da sociedade que você precisa trazer para debaixo do governo de Cristo Jesus? Qual é a visão de Deus para a sua vida? A esperança, muitas vezes adiada, adoece o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida que 2021 vai ser o ano do mais. Mas o desejo concedido é a árvore de vida. Teu coração pode ter se frustrado com muita desesperança, mas é tempo do mais. Mas o desejo cumprido. Sabe a visão que Deus tem te dado? Mas é esse que vai ser o desejo cumprido. Vai ser esse tempo, essa hora, é para agora. Você nunca esteve tão preparado como você está hoje. Você nunca esteve tão forte como você está hoje. Você nunca esteve tão maduro como você está hoje. 2021 é o ano do mais, queridos. Nós vamos ver pessoas rompendo financeiramente. Nós vamos ver empresas se abrindo. Nós vamos ver coisas acontecendo de forma sobrenatural, queridos. Isso é andar por fé. E eu quero te desafiar a andar por fé. Saia do modo natural agora, em nome de Jesus. Saia desse modo cartesiano de pensar. Saia desse modo grego de pensar. E entre no reino. Entre no pensamento do reino. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, vamos orar.